Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. A semana passada foi marcada por boas novidades vindas do exterior. Nos Estados Unidos, os dados de inflação de agosto, medidos pelo deflator do PCI, que é a principal medida para a política monetária, reforçaram um cenário de convergência ao objetivo do Fed, ao mesmo tempo que os indicadores de atividade seguiram resilientes, sem risco de recessão iminente. Com isso, os treasuries caíram nos prazos curtos e o dólar desvalorizou. O mercado passou a precificar 2 cortes de 0,50 nas reuniões desse ano, e mais 4 cortes de 0,25 no primeiro semestre do ano que vem. Na China, em resposta ao enfraquecimento da economia e à continuidade da crise no mercado residencial, as autoridades resolveram agir. Tivemos uma série de medidas, várias frentes de juros sendo reduzidas, compulsórios diminuídos, linhas de investimento no mercado acionário, flexibilização do financiamento habitacional, enfim, fomos surpreendidos tanto no escopo quanto na intensidade. As duas notícias são bem positivas para emergentes. As bolsas globais e as commodities metálicas avançaram. O contraponto foi o petróleo, que despencou após a Arábia Saudita, maior exportador mundial, aceitar reduzir os preços para retomar a produção. No Brasil, os dados do mercado de trabalho mostraram uma taxa de desemprego na mínima histórica, ao mesmo tempo que o IPCA 15 de setembro veio menos da metade do que era esperado, avançando somente 0,13. Surpreendeu positivamente tanto no número como pelo qualitativo. Por outro lado, o RTI mostrou uma inflação distante da meta, convergindo somente em 2027. Além disso, a ANEEL anunciou na sexta a bandeira tarifária vermelha nível 2 nas contas de energia em outubro. Juntando isso tudo com as incertezas fiscais, esse cenário conversa com uma Selic terminal de pelo menos 12%. Os DIs de curto prazo avançaram, e quantos mais longos tiveram leve queda. Já na moeda, o real seguiu valorizando e fechou em 5,43 contra o dólar. Inclusive, aproveitando que hoje é o último dia de setembro, nesse mês somos uma das moedas que mais se valorizou. Para essa semana, a agenda segue movimentada. Começando pelo Brasil, hoje o Banco Central publica os dados fiscais de agosto. É esperado um déficit ainda maior, de quase 25 bilhões de dólares. Ainda nas contas públicas, na quinta, o Tesouro divulgará o resultado primário do governo central de agosto. Com os gastos extraordinários do Rio Grande do Sul, devemos ter um déficit de 21 bilhões de reais. A receita líquida continuará mostrando um crescimento real importante. Na atividade, na quarta, o IBGE divulga os números da indústria em agosto. Projetamos uma queda de 0,1% na margem. Mesmo com o resultado negativo, a produção industrial continua em patamar elevado comparado aos anos recentes. E na sexta, conheceremos nosso saldo comercial de setembro. Mesmo com a redução nas exportações e aumento das importações, as contas externas tendem a continuar sendo um importante porto seguro para nós, mostrando um superávit de mais de 4 bilhões de dólares no mês. Indo para o exterior, nos Estados Unidos, hoje o presidente do Fed, Jerome Powell, discursará. Ele pode oferecer pistas adicionais sobre a visão do Banco Central quanto à economia e à política monetária. Ou não, na semana passada ele não tocou no assunto, mas é sempre importante acompanhar de perto. De toda forma, o foco da semana são os relatórios de emprego, dados cruciais, já que cada vez mais as atenções estão voltadas para uma desaceleração no mercado de trabalho e como isso pode influenciar as próximas decisões de juros. Ao longo da semana, teremos o JOLTS e o relatório ADP do setor privado, que tem um potencial de movimentar os mercados e ir calibrando as expectativas. Mas o grande foco é para o payroll de setembro, que sai na sexta. É esperado um aumento de 130 mil novos postos de trabalho, levemente abaixo dos 142 mil observados em agosto. A taxa de desemprego deve subir de 4,2% para 4,3%, enquanto o crescimento dos salários pode desacelerar. Na zona do euro, o destaque será a inflação de setembro, que sai amanhã. A projeção é de uma queda para 1,9%, abaixo da meta de 2% pela primeira vez desde 2021. Porém, a inflação subjacente deve permanecer estável em 2,8%, com serviços ainda acima dos 4%, o que deve dificultar um alívio mais significativo ao Banco Central Europeu. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!